Good morning, tudo bem com vocês? Então vamos começar nossa videoaula com a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Let us pray. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vocês lembram que na aula passada eu falei com vocês que iria corrigir essa semana e tinha pedido para vocês me enviarem os exercícios? Lembram? Pois é. Infelizmente, quase ninguém enviou, né? Mas eu tenho que corrigir. E eu fiquei bem triste. Porque, afinal de contas, a gente tem que fazer os nossos deveres, não é mesmo? E eu tenho certeza que na próxima aula vocês vão me entregar, não vão? Eu acho que vão, né? Eu tenho certeza que vão. Então tá. Então vamos corrigir os nossos exercícios, né? Então a gente vai... O que a gente vai corrigir? Olha lá. A gente vai corrigir o WA Questions que está em PDF. Page 5, Exercise 3. Page 6, Exercise 4. Page 11, Exercise 3 and 4. And noun, singular and plural. Lembrando que os dois primeiros, né? Esses dois primeiros aí. Olha só. Esse aqui, ele já tem um tempinho que eu pedi para vocês fazerem. Eu só esperei para corrigir essa semana para ver se vocês me enviavam. Lembra? Esses aqui já tem bastante tempo. Esse último aqui, que é o que eu pedi para fazer nessa semana passada. É mesmo? Esses dois aqui tem mais de 2 semanas que eu pedi para fazer. Mas esperei para corrigir para ver se alguém me enviava, tá bom? Então vamos corrigir primeiro. Então esse daqui é dos pronomes interrogativos. Vocês lembram deles? Que eu expliquei para vocês, né? Para que eu uso cada um desses pronomes interrogativos aqui. Então, para fazer o exercício, eu tinha que olhar a resposta para saber qual o pronome interrogativo que eu tinha que colocar. Então aqui a resposta é my mom, minha mãe. Então, consequentemente, é who, né? Que eu estou perguntando sobre pessoa. Então, who bought you this jacket? My mom. Depois, how many toys do you have? Por que é how many aqui? Porque aqui eu coloquei uma quantidade. Então, quando eu quero saber quantidade de coisas que estão no plural, é how many, tá? I have a lot. Que coisas contáveis. Depois a gente vai aprender isso mais na frente. Essa questão de contável, a gente vai aprender mais na frente. Depois, what kind of man is he? Por que é what kind aqui? Porque aqui está falando o jeito que a pessoa é. Então, what kind, que tipo? Depois, 100 euros. Estou falando de preço. Então, se eu estou falando de preço, é how much. Né? De dinheiro, é how much. Existe um outro uso do how much que a gente vai aprender mais na frente também. Depois, when your husband come aqui. Por que aqui é quando? Porque a resposta está escrito next week, próxima semana. Então, eu quero saber o quê? Quando? Depois aqui, where you spend the honeymoon. Por que o tá perguntando where aqui, que é quando? Porque está em the Seychelles, que é um lugar, um arquipélago. Então, portanto, é um lugar. Depois, why didn't you return back home? Por que aqui está colocando o pronome interrogativo why? Por quê? Porque aqui está falando está explicando o motivo por que ela não retornou para casa. Então, está explicando o motivo. Então, eu uso o porquê aqui. Porquê pergunta. Depois, how old are you? Porque a resposta está falando I'm 7 years old. Está falando de idade. Então, é how old. Depois, what do you think of this project? Aqui eu estou falando perguntando sobre coisa. Então, é what. E aqui eu estou falando sobre qual. Which team will win? Of course, mine. Ok? Alguma dúvida sobre essa questão dos WH questions? Porque isso vai ser bastante importante quando a gente for trabalhar a interpretação de texto, tá bom? Então, se tiverem qualquer dúvida, me perguntem, por favor. Eu estarei aqui no horário agora pela manhã e também na parte da tarde, no horário de atendimento, que vocês já sabem, tá bom? Então, vamos lá. Vamos continuar. Bem, esses exercícios aqui, eu já havia passado há bastante tempo e eu fiz essa correção, né? The correction is on video aula 5. Então, a correção desse exercício aqui está na videoaula número 5, que está dentro do capítulo 2, lá da plataforma do Bernoulli. Então, vocês acessem lá, por favor, a videoaula número 5,
onde já se encontra a correção desse exercício aqui que eu já havia passado há algum tempo atrás. Tá bom? Eu só repeti porque, como ninguém tinha me enviado, eu repeti o exercício, né, para pedir novamente para fazer em casa. Mas então vocês olhem lá que a correção está lá, tá bom? Então vamos lá. Então vamos agora corrigir o plural. Né? Então eu tenho que memorizar aquelas regrinhas. O básico é igual em português, né, colocando o S nas palavras, mas tem algumas particularidades que a gente viu na aula passada. Né? Então era só olhar lá a regrinha e escrever as regras, o plural das palavras aí. Então vamos lá. Aqui é church com ES, porque CH, né? Kimono termina em O e antes do O tem uma consoante também, é ES. Story, troquei o Y pelo I, porque antes do I vem uma consoante. Hero, antes do O tem uma consoante também, é S. Box é mesmo, um X também é S. Buffalo, mesma coisa do Heroes. Taxi, taxis. Moto, que é uma palavra de origem latina, por isso o plural dela é diferente, é uma exceção. Dancer, dancers. Boy, boys. Office, offices. Girl, girls. Instruments, aqui todas normais, o plural normal, né? Só colocando o S. Kennels, papers, dancers and taxis. Aqui o taxis é com do X é com S, né? A mesma coisa com class, que termina com S. Aqui videos, antes do O tem uma vogal, só coloca S. Baby, antes do Y tem uma consoante, então eu troco o Y pelo I. Cargos, zeros, que também é uma palavra de origem latina, por isso mesmo, tá? É uma exceção também. Foxes, watches, né? X e o CH. Volcanoes, carrots, peacock, pilots, singers, streets, songs, banks, rulers, singers and sashes, que é faixa. E aqui também com S, porque termina com CH, ok? Deu para entender direitinho essa correção desse exercício aqui? Tá legal. Então, vamos para esse de cá. Então, the girls are happy because they have got new toys. These are the ways to school. Angie has candies. Porque aqui por que é com IES aqui? Porque antes do Y tem uma consoante. My mother has mangoes for me. My glasses. The buses. Tem photos aqui também. Apesar de antes do O ter uma consoante, photo é a abreviação de photography. Então, neste caso, o plural do O faz só com S. No caso aqui, ears, radios, que é uma palavra também de origem latina, por isso não faz o plural diferenciado, é uma outra exceção. Né? Stories, keys, countries, wishes, computers. Aqui tem um erro de digitação, ficou faltando o R, o T aqui, né? Antes do R, tá? Acrescentem um T antes do R. Bom? Alguma dúvida? Ok. Qualquer dúvida é só me perguntar, tá bom? Então vamos passar para a nossa aula de hoje, que a gente vai aprender uma coisa que tem a ver com plural também. Então vamos lá. Agora vamos aprender os artigos indefinidos. Vocês já aprenderam isso em português, eu tenho certeza, não é mesmo? Vocês não aprenderam que em português o artigo indefinido é uma, uns, umas, não é isso? Só que em inglês ele tem duas formas, ele é o a e o an. Só que não é um e o outro é uma, não. Os dois juntos significam essas um e uma, tá? Porque diferente do português, o artigo indefinido só pode ser usado quando o substantivo for contável e tiver no singular, tá? Em inglês não tem umas e nem uns, tá bom? Só tem uma e um. Só que o a e o an, os dois significam, o a significa uma e o an também significa uma, tá bom? Então vamos lá para a gente entender direitinho como é que eu uso isso aí. Então olha só, eu coloco o a e o an são os artigos indefinidos. Como eu estava dizendo para vocês, o a e o an, todos os dois significam uma. A diferença é que o a é usado de palavras que começam com som de consoante e o an com palavras que começam com som de vogal.
Por que é som? A gente vai ver daqui a pouquinho. Então, eu falo a book, porque book começa com uma consoante. Eu falo an apple, porque apple começa com uma vogal. Mas olha só, a palavra house, por exemplo. House, eu falo o H como se fosse um R, não é mesmo? Então, aí eu pronuncio essa consoante. Então, eu falo a house. Mas hour, que é hora, começa com H, mas o H aqui é mudo. Igual em português, o hora eu escrevo com H, mas eu não falo a letra H. Não é mesmo? Então, é an hour, porque esse H é mudo. Então, eu falo a vogal O, que vem depois. Aqui, an uncle. Tá vendo? Porque começa com uma vogal. Agora, olha só essa palavra aqui. University. Embora comece com U, ela tem som de Y. E Y é uma consoante. Então, eu falo a university, porque university, embora comece com vogal, ela tem som de consoante. Agora, eu tenho que prestar bastante atenção, porque eu não posso usar o artigo indefinido em inglês com palavras que estejam no plural. Tá legal? Em inglês só tem um, uma. Uns e umas, em inglês não tem, tá bom? Então, olha só como é que é importante isso daqui. Olha só isso aqui, dá uma olhadinha. Eu falo, it's a dog. Então, aqui eu tô colocando o verbo no singular, o verbo to be no singular, porque aqui o substantivo está no singular e, consequentemente, também tem um artigo indefinido. It's a dog. É um cachorro. A dog, porque começa com consoante, então é a dog. E aqui a palavra está no singular. Agora, olha só esse outro aqui. Their dogs, sem um artigo, tá vendo? Porque quando eu coloco no plural a palavra, o artigo indefinido, ele sai fora. E o verbo to be fica no plural. Lembra que no singular eu tenho he, she, it, mas no plural tudo é they. Então, their ou they are dogs. Então, a palavra que está no plural não pode ser colocado o artigo. Todo mundo entendeu isso? Então, olha só, eu vou dar vou repetir mais uma vez para poder ficar bem entendido, tá bom? Então, olha só, eu uso an somente com palavras que estejam no singular e forem contáveis. A gente vai ver depois o que é a palavra contável e incontável, tá bom? Então, se a palavra estiver no plural, ela não pode ser colocado o artigo, tá? Porque em inglês o a e o an significa um, uma, tá? Não tem uns e umas não, como em português, tá bom? Eu só tenho que ter cuidado que o a eu uso antes de som de consoante e o an antes de som de vogal. Isso eu não posso esquecer, tá legal? Alguma dúvida? Então tá. Então, eu queria falar para vocês de uma novidade. Que novidade é essa? Nós vamos fazer uma tarefa diferente dessa vez para casa. Olha só. Vocês lembram daquelas regrinhas que a gente viu do plural? Então, o que eu quero que vocês façam? Olha só, vocês vão escolher 2 regrinhas dessa e vão gravar um pequeno vídeo falando delas. Mas tem que falar inglês no vídeo? Não, vocês podem falar em português mesmo, tá bom? Eu quero só saber se vocês entenderam bem a regrinha. Então, vocês vão falar essa regrinha. Vocês podem mostrar um cartaz se quiserem, podem mostrar o caderno, podem só falar, podem fazer uma musiquinha. Não tem aquelas musiquinhas que às vezes tem uma letra que foi colocada, que não é a letra original da música? Podem fazer isso também, do jeito que vocês quiserem, tá bom? Vocês pegam 2 regrinhas, daquelas do plural, e falam para mim, que eu quero ver se todo mundo entendeu direitinho, tá bom? Mas não esqueçam de mandar para mim, eu quero ver gravações bem bonitas, tá bom? Então tá. E para casa também, quero que vocês façam esse exercício aqui, tá bom? Que é para completar com o a e o an, lembra? O a e o an, que são usados com palavras, né, no singular somente, né, o a antes de palavras com som de consoante, o an antes de palavras com som de vogal, tá? No número 2, vocês vão colocar aqui o artigo, seu a e o seu n, e aqui passar a palavra para o plural, igual aqui, ó, book, books, tá? E aqui vocês vão fazer o quê? Vocês vão colocar, tá vendo aqui, olha, aqui tem um. Então, eu coloquei a poster, porque só tem um pôster. Agora, aqui, e é its, por quê? Porque é um.
Agora, olha só esse outro exemplo. Aqui tá 3 books, porque tem o número 3 aqui no parênteses. Ó, 3 books. Eu vou colocar o book no plural. Aí eu já não posso colocar mais nenhum artigo e não posso mais colocar it, porque it é só no singular. Se tiver no plural, eu vou escrever their, ok? Que their é they are, certo? Então, vocês vão tentar fazer nas outras frases, tá? Então, lá, esse exercício aqui, page 18, exercise 1, 2 and 3, ok? Bem, desde a semana passada, você lembra essa corujinha desse visto que eu estou mandando para vocês? Então, lá na escola a gente tinha aquele carimbo que eu carimbava o livro de vocês. Aqui a gente tem esse carimbo virtual. Então, né, vocês sabem que tem que fazer o dever e mandar para mim. Mas a gente tem uma novidade, olha só. Desde a semana passada que eu comecei a mandar essa corujinha, então quem tiver todas as corujinhas de todos os exercícios prontos, enviados para mim, desde que a gente começou semana passada até quando a gente voltar para a escola, quando a gente voltar vai ganhar um presente especial. Olha só o que está aí na tela. É igualzinho a esse? Não, né? Mas é isso aqui. Chocolate, ok? Então eu quero ver todo mundo fazendo exercício bem bonito para mim, tá bom? E outra coisa, eu coloquei lá no grupo um videozinho para incentivar. É um desenho, é uma animação, tá? Que eu fiz. Eu gostaria que vocês vissem e depois comentassem também sobre essa animação, tá? Isso está no grupo lá, tá bom? Então por hoje é só, né? Have a nice week, a nice weekend. See you next class. Bye bye. Bons estudos.